Nesses últimos anos, agora, mesmo este ano, os anos passados agora, Hollywood tem produzido muitos filmes sobre super-heróis. A Marvel Comics, DC Comics e essas produtoras. E se você não sabia disso, esses super-heróis que aparecem por aí, tais como Homem-Aranha, Super-Homem e o Thor, o Deus do Trovão, etc. e tal, todos eles que vieram dessa Marvel Comics aí, desses que escrevem essas histórias, a inspiração original veio da mitologia grega. Veio da mitologia grega. Os gregos eram um povo muito peculiar, eles eram um povo muito diferente. E o profeta fala deles, eu vou dar uma olhada aqui, nós vamos ver aqui, e eles criam nos deuses. Deuses mitológicos que eram representados pelas estrelas, então eles misturavam aquilo com a astrologia, e eles criam nesses superdeuses, ou semideuses, que eram metade humanos, metade deuses, que tinha forma humana, mas tinha poderes sobrenaturais. Os gregos criam nesta coisa. Então, quando eles viram Jesus aparecer na Terra, eles se interessaram muito em conhecer a Jesus, pois eles já estavam acostumados com esta ideia de super-heróis. Estavam acostumados com esta ideia de poderes sobrenaturais, de controle sobre a natureza e etc., como a mitologia apresentava para eles. E o profeta fala nisso na mensagem, o Deus desvelado, o desvelar de Deus. Olha ali que interessante. Ele fala de Mateus, João capítulo 12, verso 20. Ele diz, aqui, quando os gregos vieram ver a Jesus, por que eles não conseguiam ver a Jesus? Porque ele estava mascarado. Os gregos queriam um Deus. E aqui estava ele. Mas eles não conseguiam ver ele por causa do véu. E é a mesma coisa hoje, eles não conseguem ver ele por causa do véu que está sobre suas faces. Jesus estava mascarado para estes gregos. Notem, ele lhes disse, a menos que o grão de trigo caia no chão, permanece só. Eles não conseguiam entender como. Porque eles não conseguiam ver ele. Lá tinha um homem. Mas eles tinham vindo para ver Deus. E eles viram um homem. Estão vendo? Eles não conseguiam ver Deus porque Deus estava velado. Eles não conseguiam ver Deus porque Deus estava velado para eles. Agora, guarde isso na sua mente. Deus estava velado em um homem. Eles poderiam dizer, ninguém consegue fazer essas obras, né? As coisas que chamaram a atenção deles, o sobrenatural, etc. A menos que seja Deus. Ninguém consegue fazer isso, não é? E aqui está um homem, e contudo, as obras de Deus são manifestadas através dele. As obras de Deus são manifestadas através dele. E vejam, velado. Eles não conseguiam entender que Deus estava velado. E estava velado num homem, como ele sempre esteve velado. Mas ele estava velado a eles. Ele estava em seu templo humano. Deus estava num templo humano. Agora, tenham muito cuidado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está vendo? Deus velado, se escondendo do mundo. Velado num ser humano. Está vendo? Aqui estava Deus. Aqueles gregos dizendo, queríamos ver ele. E Jesus disse, o grão de trigo tem que cair e morrer. Você tem que morrer para todas as suas ideias. Você tem que sair de seus próprios pensamentos. Você tem que sair de seus próprios pensamentos. O grão de trigo tem que cair e morrer, não é? Então, Jesus estava contando para eles que eles vieram. Um pouquinho antes, aqui no parágrafo 94, ele diz assim, ó, os gregos queriam o ver. Em São João 12, 20, muitos de vocês já me ouviram pregar sobre esta frase. Senhores, queríamos ver a Jesus. Agora, os gregos eram estudados, eles eram grandes homens, e eles tinham um grande sentimento por Deus, assim como Paulo pregou a eles no Areópago. Aliás, eu coloquei a tradução. Areópago é a junção de duas palavras, areios e pagos, que significa que era o nome de uma deidade grega da guerra. E ele foi pregar no templo desse deus grego, né? Desse herói, desse super-herói. E eles estavam à frente no mundo, nas ciências e na educação. Eles eram pessoas grandiosas, mas eles adoravam e criam em mitologia, e assim, livros de arte e artes mágicas e assim por diante. Olha os gibis aí, né? Que agora está em Hollywood, cinema, né? As magias e etc. Mas eles ficaram todos animados, então eles vieram para o ver. Agora, observe com atenção, não percam isso. Está vendo? Eles vieram e eles disseram a Filipe, o qual era de Betseba, disseram, queríamos ver a Jesus. E Filipe e outro discípulo os trouxeram até Jesus para ver ele.
Agora, notem as palavras que Jesus lhes reportou. Pois eles vieram para ver quem ele era, e eles não conseguiram ver ele. Eles viram a forma, mas ele estava em seu templo. Deus estava em seu templo velado em carne humana. Notem as palavras que ele disse. A menos que o grão de trigo caia no chão e morra, ele fica só. Está vendo? A hora tem chegado, em breve, será que o Filho do Homem será glorificado. Vejam, e ele deve sair desta terra, e a menos que esta hora chegue, vocês nunca verão, nunca conseguirão enxergar isto. Aí, onde nós lemos, aqui, porque eles não conseguiam ver Jesus? Porque ele estava mascarado. Os gregos queriam um Deus, e aqui estava ele, mas eles não conseguiam ver ele por causa do véu. E a mesma coisa hoje, eles não conseguem ver ele por causa do véu. Está sobre suas faces. Jesus estava mascarado para estes gregos. E a escritura que ele usou, que o profeta estava lendo, era São João 12, na qual Jesus disse para eles, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Foi daqui que nós tiramos o nome do nosso programa, quando nós começamos, deste versículo. A hora tem chegado. Não é? Então, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Olha que interessante, meus amados. O profeta está dizendo assim, os gregos, que era a essência dos gentios, né? O ápice, o melhor que os gentios tinham produzido até então, né? Eles eram pessoas estudadas. O que eles queriam ver? Eles queriam ver um super-herói, um super-homem. Eles queriam ver alguém que tinha poderes sobrenaturais, pois eles já estavam acostumados a esta ideia de superpoderes. E quando eles ouviram falar de Jesus, que sendo um homem, eles ficaram interessados. Mas quem é este? Você pode ver que mais tarde, lá no livro de Atos, quando Paulo e Barnabé entrou no meio deles lá, no meio desse povo, começaram a dizer que um era Mercúrio e que o outro era Marte ou Vênus, um desses planetas. Se você não sabe, os planetas foram nomeados após o nome desses deuses gregos. Esses planetas que nós vemos, Marte, Mercúrio, esses nomes, são nomes de deuses da mitologia grega. Então, eles diziam assim que Barnabé era Mercúrio, que tinha descido do céu, e que Paulo era Vênus, ou não lembro o nome do planeta, que tinha descido do céu. Em outras palavras, aqueles super-heróis que nós vimos representados na astrologia estão entre nós, são semideuses, mas eles eram seres humanos. Vocês entendem? Eles eram seres humanos. Então, eles tinham já essa noção e eles, quando viram isso, eles ficaram muito interessados, não é? Muito interessante nós começarmos por este ângulo. Agora,